Annyeonghaseyo, meu nome é Guilherme Silveira e hoje eu quero dar continuidade a um projeto utilizando inteligência artificial para gerar domínios, isso é, ter um site do tipo www.guilherme.com.br, isso é, como é que eu crio esse site, coloco as coisas dentro desse site. Então eu já tenho 2 projetos para colocar em site, então eu quero colocar no domínio. E quero também pegar esses 2 projetos e entender o que foi feito para armazenar dados, isso é, como os dados estão sendo armazenados nele. Isso aí, agora eu tenho uma tarefa para inteligência artificial, que é essa dos domínios, mapear domínios, e tem uma parte de estudo, que eu queria entender o que ela fez para armazenar os dados. E com isso, ver se ficou alguma coisa para trás, se ela deixou coisas para trás. Então hoje, vamos ver isso. Bora lá. Primeiro passo, eu tenho os 2 projetos, o projeto matemático e o projeto das bolinhas. O matemático é o projeto dos bichinhos que seguem o meu mouse, né? E esse projeto, ele está no meu computador, ele está instalado e eu posso pedir para rodar. Roda o programa para mim no meu computador. Já está instalado. Então ele já está instalado, né? E ele tem um site também. Então eu posso falar para ele, abre o site para mim, logo depois dele rodar, tá bom? A gente vê como é que ele ficou da última vez. Esse é o do bichinho que segue o mouse. Ó, tá aqui o bichinho que segue o mouse, tá com a capivara por padrão, legal? Além dele, eu tenho um jogo de bolinhas, que eu vou falar para ele, olha, cadê o site online, para que eu possa abrir o site online. E eu já coloquei esses 2 projetos dentro do meu repositório do GitHub. Não estou preocupado com isso nessa sequência de vídeos. Numa próxima sequência de vídeos a gente fala sobre GitHub, sobre armazenamento do código fonte que está sendo gerado para esses projetos. Tá? Então nos 2 eu vou querer aqui o site, né? O site público aqui, quero acessar ele. Eu quero dizer, não, me dá o link, não quero que você abra, eu quero me dar o link, né? Ele vai abrir aqui, ó, ele vai abrir aqui no navegador paralelo, mas eu queria só o link mesmo. Aqui, ó, Bichos do Brasil. Então eu estou abrindo aqui o Bichos do Brasil, eu posso abrir, tá aqui, ó, a Mobivara segue o seu cursor, né? Eu já estou logado com o meu e-mail, você pode se logar com o seu e-mail também, e uma vez por dia a gente pode abrir um booster. Vou clicar aqui, ó, abrir meu booster. Ele está abrindo o booster, vamos ver aqui, ó, tem um pacotinho esperando, cliquei, ele abriu o booster, dá para fazer outros efeitos, etc. E aí hoje eu posso ativar um desses 3, o serelepe, o jacaraçu e a maracajá. Eu vou ativar hoje o serelepe, a serelepe, escolher e ativar. Está escolhendo, isso significa que vai baixar esse arquivo, ó, tá pedindo para executar esse arquivo no meu computador, né? É uma extensão do meu programa, vai estender e agora eu tenho aqui a minha serelepe correndo atrás de mim. Eu tô com a impressão que ele está com 2 instalações do programa, né? Porque agora está rodando 2 bichinhos atrás de mim. Que funcionar? Funcionou, né? E eu tenho agora o caramelo, a mobivara, devo ter serelepe lá no fim, serelepe. Então vamos voltar lá, achei um bug, baixei, mas agora tenho 2 bichinhos. Corrija, né? Então vamos deixar ele corrigindo esse bug. E no jogo de bolinha tem um site também. Olha o site do jogo de bolinha, vai abrir aqui, que é um jogo que eu ponho o meu nome, Guilherme, e eu clico para dividir a tela em vários pedaços, né? Eu uso o espaço para separar horizontal e vertical, e é isso aí. Cliquei aqui no bichinho sem querer, vou fechar. Os 2 sites estão funcionando, só que olha o link aqui, linha de corte, Jazzball, Guilherme Silveira, ChatGPT site. E o outro site é Bichos do Brasil, Guilherme Silveira, ChatGPT. Não é isso que eu queria. Não era esse daqui que eu queria, tudo bem? Eu queria que esse do Bichos do Brasil fosse, na verdade, cadê os bichos aqui, né? Mobivara. Então, eu queria aqui os bichos, bichinhos, ponto Matésia, que é um domínio que eu tenho, eu sou dono, .com.br. Eu queria que esse domínio aqui, né, na verdade, um subdomínio, direcionasse para essa página. Né? Então, eu quero pegar um domínio que eu já tenho, que está cadastrado no meu Cloudflare, né? Então, quem suporta esse domínio aqui, Matésia com BR, é o meu Cloudflare. Eu tenho uma conta no Cloudflare que mapeia o Matésia com BR. Então eu já tenho uma conta que mapeia um domínio, vários domínios, etc. Né? Poderia ser qualquer outro site equivalente. A mesma coisa aqui do Jazzball, né? Desse linha do jogo aqui, o linha de corte.matésia.com.br. Então vamos voltar lá e eu vou falar assim, queria que o site fosse linha de corte.matésia.com.br. O que você deve fazer? Note que eu tenho já o domínio Matésia com BR registrado, né?
Nem falei que está pelo Cloudflare. Eu acredito que ele mesmo vai descobrir isso, tá? E eu realmente acredito, tá? Sabendo de tecnologia, eu acredito que ele vai descobrir. Por quê? Porque eu sei como funcionam as coisas por trás. Quando a gente acessa um domínio, uma tese com BR, a gente pode ver que os IPs desse domínio, o DNS desse domínio, tudo mais, está tudo mapeado no Cloudflare. Como está mapeado no Cloudflare, eu sei que está provavelmente registrado no Cloudflare. Então ele vai descobrir, olha, exatamente isso, descobriu o DNS, tá? Ele vai ligar e vai tentar descobrir. Aí, quando ele descobrir que é no Cloudflare, ele tem que fazer duas configurações. Uma no ChatGPT Sites, para dizer, olha, ChatGPT Sites, você vai responder agora por linha de corte uma tese com BR. E outra no Cloudflare, dizendo assim, olha, avisa o mundo que o linha de corte uma tese com BR está ali, ó, naquele computador ali. Então você tem que sempre ter as duas coisas, né? Você tem que ter a central telefônica, que é o Cloudflare, e você tem que ter a sua máquina, que é o ChatGPT Sites. Então percebe quando eu falo que para a gente desenvolver sites ainda, entender essas coisas, tem muita coisa de cliente-servidor, e de internet, de computação distribuída que a gente precisa entender. É claro que eu estou explicando coisas aqui que são muito mais profundas e a gente tem cursos que aprofundam muito mais isso. Mas esse mínimo de explicação, isso é, eu tenho minha máquina que se comunica com uma agência telefônica, que é o Cloudflare, que vai falar assim, olha, você está ligando pro linha de corte Matésia com BR, ele está ali, ó, naquela máquina, né? Então, essa forma de funcionamento de DNS, etc., ajuda a gente a entender como a internet funciona e como nossos sites vão ter que ser colocados na internet. Então, ele está configurando. Ele está vendo que a sessão não está inicializada aqui no browser dele. Use o meu browser. No meu browser, ela está configurada. Tudo bem? Deu um command return ou um command enter, que daí ele para o que ele estava fazendo e agora ele vai usar o meu browser, tá? Se ele vai usar o meu browser, ele vai fazer isso aqui, ó. Então ele já está fazendo, ó. Vou abrir aqui a aba, ó. Entrou no Cloudflare, tá vendo? Ele vai se logar com a minha conta, ó. Clicou ali para se logar com a minha conta e depois de se logar na minha conta, vai começar a fazer o resto que tem que fazer. Eu vou fechar esses dois aqui que eu não estou interessado em ver, enquanto ele tenta mapear o domínio. Do outro lado, ele deve estar corrigindo o bug, né? Aquele bug que ele encontrou, ó, entendi, baixar, ativar, deveria substituir, nunca criar uma segunda instância. Com certeza. Achou a causa. Estão rodando duas aplicações ao mesmo tempo. A Capivara Mobius, que era antigo, e a cópia nova, que é Bichos do Brasil. Então, quando eu mandei rodar, sem abrir ele no meu Applications mesmo, né? Sem ir no menu do Windows, no menu do Mac, né? Como se tivesse, ele acabou rodando uma versão antiga. Tá? Agora ele só tem uma versão, 1.02. E joia, está funcionando. O que eu preciso é que ele precisa subir, né? Talvez subir o site com uma versão nova, eu acho que não. Mas ele precisa sim corrigir esse código e enviar esse código para o GitHub, para o repositório do GitHub. Tanto que ele está falando aqui, olha, 7 arquivos alterados. Ele ainda não enviou esses arquivos para o GitHub. Vamos ver se ele vai mandar? A gente vai descobrir já já. Quando ele terminar, a gente manda conectar no domínio. Então agora quero no domínio bichosdobrasil.matesia.com.br. E aí ele configura também, né? Vamos ver. Aqui, estou no seu Chrome, não sei o que, não sei o que. Toque na sua chave de segurança. Ele não conseguiu logar no Cloudflare. Faz sentido. Try again. Vamos ver se ele vai tentar de novo. Ainda não tentou. Utilizar autenticador. Eu vou usar o autenticador meu do celular. Então, como é um site protegido com duas fases de autenticação, ele não conseguiu a primeira. Agora eu vou na segunda, né? Na segunda ele não conseguiu pedir para mim. Opa, mudou. Pronto. Então, lembrando como são duas fases, esse código mudou, mesmo que a gente tenha visto esse código, não tem problema, né? E agora ele vai configurar tudo o que ele precisa configurar. Vamos ver, ó, quando concluir, me avise com pronto. Pronto. E aí ele continua. Enquanto isso, lá no nosso mascote, opa, já está corrigido. Foi removida a instalação antiga, foi instalada a versão nova, confirmou que tem só um rodando. A correção e os testes já estão no GitHub e o instalador já está pronto. Para substituir o instalador, eu preciso publicar temporariamente uma atualização pública e logo depois eu publicar a versão final. Sim, publique isso aí. E depois, quero no domínio, tarará, tarará, use meu navegador. Aqui eu já estou sabendo, então já vou guiá-lo. Aí você fala, mas tem a memória, ele poderia lembrar da memória. Poderia se ele consultar a memória. E aí está um outro ponto de confusão muito comum de uso de inteligência artificial, que é a gente achar que eu falei para ela fazer uma coisa uma vez, agora vai estar na memória dela, ela não vai esquecer mais. Primeiro, ela tem que ter armazenado na memória.
que isso significa? Significa que se ela tiver o log de tudo que você fez, você pode considerar que isso é a memória dela. Mas o log de tudo, imagina se você tiver o log de tudo que você fez na sua vida. Imagina o quão difícil que é encontrar alguma coisa. Imagina que teve vezes que você tomou uma decisão A e teve outras vezes que você tomou a decisão A ao contrário. Então quer dizer, putz, faz sentido tudo isso mesmo, né? Parece meio estranho. Então tem que tomar muito cuidado com isso, achar que a memória vai ser o suficiente. A memória não vai ser. Por quê? Porque a memória é muita coisa. Aí você fala, mas eu tenho um arquivo de memória que são as memórias principais. Tá, mas quem disse que as memórias principais contêm aquela memória, né? Do que fazer naquela situação super específica. Né? Então você pensa que a gente sabe que é 5 vezes 5 é 25, porque a gente fez muitas vezes na vida essa poesia, esse verso 5 vezes 5, 25, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 5, 25. E aquela memória foi para a memória principal de tantas vezes que a gente fez, né? Você, fazendo uma analogia simples, bem simples, né? A memória aqui do computador com um arquivo específico de memórias mais marcantes. Mas nenhuma das duas garante que eu vou buscar essa memória. Nenhuma das duas garante, né? E à medida que eu vou tendo mais coisa na memória, posso me perder com a minha atenção, com tanta atenção que eu tenho, tá? Então vamos ver aqui, ela está publicando, vai trocar e depois vai conectar, certo? Ó, já está autorizando, vai colocar no ar, vai fazer as coisas que tem que fazer. Já na parte do jogo de bolinha, vamos ver, autenticado, criando o CNAME e os 2 TXTs, tá? Então isso aqui é o processo de criação de um subdomínio. É assim que funciona, você tem que ir na agenda telefônica, né? Não é agenda, mas é a central telefônica, que no meu caso é o Cloudflare, e lá nele eu tenho que falar, olha, veja bem, eu quero provar lá para o ChatGPT que eu sou o dono desse site aqui, desse domínio. Então ele me deu esses 2 arquivinhos TXT aqui, não é arquivo, tá? Mas ele me deu esses 2 textinhos para eu colocar. Aí eu coloco esses 2 textinhos. E ele falou para eu dizer o nome desse domínio, meio que isso, né? Que é Bichos do Brasil? Não. Linha de corte.matesa.com.br no computador 153724, né? De um IP. Qual for o formato do IP. Então eu preciso dessas, no caso aqui, 3 informações, 2 TXTs e um CNAME. Eu passo essas informações, aí o Cloudflare fala beleza, aí o ChatGPT olha que o Cloudflare falou beleza, também fala beleza, tá todo mundo beleza. Próxima vez que eu tentar acessar, vai dar joinha, tá? Ó, já testou e já funcionou. Então eu vou tentar, vou clicar aqui, linha de corte, e lá está, linha de corte com BR. Tá funcionando o meu jogo, Gui. E eu estou jogando. E será que eu estou naquele servidor que tinha aqueles dados antigos? Não sei, do recorde, vamos ver. Vou perder aqui, ó. Pronto, tá lá. Ele tá até com os recordes absurdos da galera. Lembra aqueles recordes absurdos? Tá valendo, não tem problema com isso, tá? Então, conseguir mapear domínio. Aqui é muito legal porque então a gente vê de novo a importância da gente entendendo cada vez mais sobre como funciona a internet, né? Como funcionam computadores, como funcionam sistemas distribuídos, como funcionam protocolos, etc. E que a inteligência artificial consegue fazer essas coisas para a gente à medida que a gente conhecer essas coisas, né? Mesmo que eu não conhecesse, ela ia falar, olha, você precisa de um domínio, você quer abrir uma conta no Cloudflare? Podia ser, ela podia falar isso. Ou num GoDaddy, ou num outro site, podia falar, né? Vários sites, né? Porque tem vários lugares que a gente poderia registrar o domínio e esses DNS e etc, né? Então eu uso o Cloudflare e eu registrei o domínio no registro.br, por exemplo. Então ela iria falar, olha, registra no registro.br e cadastra no Cloudflare. Poderia falar isso, né? De repente se o domínio fosse .com, ela ia falar, usa Namecheap e depois usa só o Namecheap. Eu acho que dá para usar tudo só nele, por exemplo. Não sei, ia dar sugestões, né? Esse entendimento facilita, mas a IA poderia fazer boa parte disso para mim. A sacada aqui é que ela precisou usar o meu navegador para fazer isso. E tudo bem, não teve problema. Como que ela usou o meu navegador? Eu instalei o plugin do ChatGPT, no caso aqui, para o meu navegador, né? E liberei isso. Então eu tenho no meu navegador o plugin do Cloud e o plugin do ChatGPT. Os dois estão aqui ativos, funcionando quando eu quiser acessar. Ela pode usar. Ó, repara que lá na esquerda abriu uma aba nova. A aba nova está mapeando agora outro domínio. Está mapeando agora o domínio do, vamos ver lá, Matesa com BR, que vai ser o Bichos do Brasil Matesa com BR. Tá vendo? Já ele mapeia, ó, já está entrando. Foi no Matesa com BR, vai fazer o mesmo processo. Vai pegar 2 textos, provavelmente, colocar lá, colocar o CNAME. Acho que os 2 textos ele não precisa. Não sei se precisa ou não. Não sei mesmo. Então, de novo, percebe que
o aprendizado de tecnologia mudou. O aprendizado mais baixo nível mudou. Antigamente, né, muito antigamente, quando eu comecei a programar, existiam pessoas que aprendiam Assembly. Né? Eu cheguei a aprender um pouco de Assembly, lembro de ter comprado um livro dessa grossura de Assembly, né, bem grosso, e programado um pouco, pintado a tela, feito algumas coisinhas, perguntado coisas, etc. E eu já fui para C, já fui para Basic, já fui para várias outras coisas. Né? Aliás, eu fiz Basic antes de Assembly. Mas o mais baixo nível que eu conhecia era Assembly. Não conheci, por exemplo, cartão perfurado, né? E que era uma coisa física, né? Eu já fui direto para o software, para o Assembly, que era no software, né? Com binário, né? Hexadecimal, etc. E depois MOVs e coisas do gênero. Depois, isso foi simplificando, foi virando cada vez mais alto nível, mas ainda numa linguagem de programação texto, né? Texto técnica, tipo Python, por exemplo. Ou JavaScript, como ela está usando aqui, TypeScript, muito TypeScript, né? HTML, CSS, etc. Então foi indo, foi avançando, foi usando essas linguagens. Então cada vez mais a gente vai usando outros, mas diversos dos conhecimentos que a gente adquire de como funciona um computador, de como a gente interage, da interface humano-computador, são fundamentais ainda hoje em dia da gente aprender, porque é a nossa ferramenta. Né? Eu posso não entender como o motor do carro meu funciona, né? Como que ele é capaz de produzir, né, a combustão da gasolina ali dentro e fazer girar as coisas, etc. Não tenho ideia de como isso funciona, mas eu consigo utilizar ele, né? E consigo utilizar ele para fazer diversas coisas incríveis, né? No meu caso é só ir para o trabalho, ir para a escola e fazer coisas do gênero. Então, a gente vai conhecendo cada vez algo mais alto nível, mas o funcionamento daquela estrutura é importante a gente conhecer para a gente poder fazer coisas mais incríveis com ela. A analogia do carro não foi a melhor de todos, porque o carro não é uma ferramenta de criação, necessariamente, né? O computador é uma ferramenta criativa, inicialmente, né? Porque o computador serve para criar programas. É para isso que o computador servia, certo? Então ele é uma ferramenta naturalmente criativa. Ela vira uma ferramenta de entretenimento com o passar do tempo, né? Para a gente assistir coisas e ficar olhando e jogar e não sei o quê. Então ela passa a ser uma ferramenta de entretenimento ou uma ferramenta de escritório, mas ela é inicialmente uma ferramenta criativa, de criação. E é isso que a gente está vendo aqui. Então vamos ver aqui, ó, mapeou, vamos ver se mapeou. Ele está falando que é bichos do Brasil, vamos tentar. Opa, falou que não, ó. Ele está pedindo, posso clicar em save? Pode. Né? Não criou ainda, está perguntando. Dessa vez decidiu perguntar se criava ou não. Pode sim, cria que eu quero esse domínio e a gente fecha por aqui. Lembra que eu falei que além do domínio, eu queria fazer uma outra análise muito importante. Como são armazenados os dados que são capturados? E onde? E de que forma exatamente? Tudo bem? Vou fazer essa pergunta. Então eu sei que naquele jogo a gente captura temporariamente várias informações. O nome da pessoa que está jogando, os pontos, a fase, várias coisas são temporárias. E aí quando termina o jogo a gente envia isso para o servidor. E o servidor armazena em algum lugar, num banco de dados do tipo D1, o ranking. Eu já sei essas informações porque elas apareceram em vídeos anteriores. Como que isso é armazenado no D1? E agora como, de que forma? Quer dizer, ele está usando um banco de dados tradicional, um SQL? Ele está usando um banco não SQL, um banco estruturado, não estruturado, é um JSON, o que é? Eu acredito que seja um banco de dados SQL, pela descrição do D1 clássico, equivalente ao SQLite, e que tem algumas tabelas. Quais tabelas ele criou, eu não tenho ideia, mas eu quero saber. Ó, vamos ver. Tá, ó. Então ele está falando aqui, ó, o ranking, deixa eu já mandar lá no da matemática também, tá? Assim que ele terminar, ó, já vai ter como são armazenados. Então, ó, como são armazenados os dados? Banco global, o ranking global, Cloudflare D1, administrado pelos sites, tá? O Cloudflare D1 é pelo OpenAI Sites. Ele se chama DB, de banco de dados, bem criativo, e tem uma tabela, leaderboard, que é os líderes, né? Os pontos dos líderes, das pessoas líderes. É um banco de dados SQL, né? Estruturado SQL, no caso, ID, nome do jogador, pontuação, fase que alcançou e que horas, né? O momento em que isso aconteceu. Tá? Então é isso que está sendo armazenado. Atualmente existem 22 resultados no banco. Então é isso. Então o banco de dados é um banco de dados SQLite, provavelmente, tá? SQLite, estou chutando, equivalente, né? Não falou, mas é um banco de dados SQL, por tudo que está aqui.
E, e a estrutura é uma única tabela, não tem nem relacionamento, não tem nada mais. Então aqui eu não vejo nenhum problema nessa estrutura específica. Tá? Só que o ranking é infinito, parece que vai guardar dados infinitos, quer dizer, uma hora vai estourar aí minha capacidade do D1 ou vai cobrar dinheiro, porque deve ter um valor máximo gratuito, que por enquanto não tinha sido publicado. Quando o resultado chega ao banco, quando uma partida consegue pontuação maior que 0, o navegador monta um JSON. Esse é o JSON, tá vendo que é outra forma de armazenar dados, tem muitas formas, né? Mas isso é enviado por HTTPS para o servidor, então através do protocolo HTTPS. Quer dizer, esses pontos aqui não são grandes preocupações minhas que eu ficaria atento em grandes aplicações, tá? Quer dizer, são pontos que em grandes aplicações eu ficaria preocupado também, mas não é a preocupação minha para armazenamento de dados, que era o que eu queria abordar aqui com vocês hoje. Não seria isso mesmo numa aplicação maior, não seria a minha pergunta hoje. Hoje seria como que o dado está parado, né? Armazenado parado e não em movimento. Existe o dado em movimento, que é o que ele está falando aqui, como que ele vai de um lado para o outro, e existe o dado parado, em repouso. O dado em repouso está sendo armazenado em tabelas SQL, que tem suas vantagens e desvantagens, e aí a gente tem que estudar sobre bancos de dados, sobre SQL, sobre vantagens e desvantagens, sobre otimização de bancos, à medida que esses bancos crescem e entram outras questões. Tá? Dados armazenados no navegador. O navegador guarda duas chaves, linha de corte top 10 e linha de corte record. Ele guarda um JSONzinho, ela é apenas a maior pontuação armazenada como texto. Tudo bem. Fica no local storage, serve como contingência caso ela esteja disponível. Tudo bem. O nome digitado não é lembrado. A chave antiga é removida quando a página abre. Tudo bem. Se o nome estiver no top 10, ele aparece dentro da cópia local do ranking. Sei lá por que ele faz isso. Me parece grande vantagem esses dois JSONs locais. Que o código não armazena várias outras coisas. Dados processados pelo Cloudflare, fala alguns outros dados que eu também não estava interessado naquele primeiro de todos, tá? Eu não vi nada de problema para essa aplicação, exceto aquele que eu falei do tamanho, né? Eu só tenho interesse em manter os 10 principais, então apaga os outros. Poderia fazer isso, tá? Poderia ser um pruning automático, né? Um corte, uma poda automática dos que não estão no top 10. Era uma opção. O que eu queria falar aqui é esses JSONs armazenados locais, como são usados? Poderia só remover? Só perguntar, só para ter certeza, porque eu não estou vendo vantagem real nisso, tá? E aqui, né, o domínio foi, né? Foi ou não foi? Pode. Tarará, a app já está instalada, os 10 buildaram, girando o instalador, a migração ficou compatível. Não, ainda não foi, ainda está instalando aqui e rodando. Por algum motivo decidiu gerar um build novo do 103, tá? Não sei por que foi o motivo de gerar o 103, não apareceu aí para mim, claro. Porque a app, tá aqui explicado por quê. Porque o aplicativo precisa saber de onde vêm as extensões do aplicativo. Isso é para o aplicativo confiar que a imagem que está vindo veio de alguém que ela confia, né? Ela precisa dizer, esse arquivo está vindo de tal domínio. E o domínio do qual deve vir é bichosdobrasil.matésia.com.br. E antes era outro domínio, né? Era outro endereço. Então, por isso, eu teve que criar uma versão nova, que é a 103, que já está instalada, já está rodando e já vai ser provavelmente deployada lá para o live, né? E aí sim vai conseguir responder para mim como são armazenados os dados. Repara que eu poderia perguntar isso daqui, se for demorar, vou perguntar, acho que separado até. Deixa eu dar um edit aqui enquanto isso. Não. Eu posso fazer isso daqui, hein? A gente tem uma outra feature aqui no caso do ChatGPT, né? Do Cloud a gente tem uma outra também que eu esqueci qual era o nome, tá? Mas tem também. Esse cara aqui a gente pode jogar no chat lateral. Eu abro aqui a aba lateral, clico em Side Chat, tá? Tinha um atalho que eu não vi. Como são armazenados os dados? E aí eu crio uma conversazinha rapidinho aqui com ele, rapidinho. Já é uma outra conversa, tá? Mas eu quis paralela aqui dar uma perguntada, eu mapeio. Vamos voltar lá para o do jogo, Sim, podemos remover, não são necessários. Mostra imediatamente o último top 10 enquanto a API carrega. Enquanto ele está carregando o ranking, ele já mostra o último top 10, que é o ranking anterior. Acho estranho, porque deve piscar. Acho estranho se for isso, sabe? Compatibilidade com a versão antiga. Não precisa. Já é removido e não é usado. Isso é, os dados sempre virão do D1, durante o carregamento aparecerá vazio ou carregando. Eu acho que faz mais sentido do que aparecer o antigo
E aí a tela pisca e aparece o novo, sabe? Se a internet não vai virar cópia offline, tô ok com isso, né? Poderia pedir suporte para offline para esse jogo e fazer um instalador com PWA é uma opção, mas não quero. Então eu vou pedir, pode remover suporte a eles e pode fazer o que mais mesmo? Pode fazer o loading no ranking até aparecer, né? É isso. Com isso, eu acredito que a gente vai fechar se a gente tiver a nossa resposta lá dos dados. Vamos ver a resposta dos dados, né? Enquanto ele está criando lá o domínio, ó. Dados de usuários e uso do site. Boa. Ficou num banco. Olha a quantidade de tabela. Tem 6 tabelas agora. Tem a tabela, vamos tentar aqui um por vez, né? Coleção de usuários, isso é o ID da conta do ChatGPT, o e-mail da pessoa, primeira e última visita a esse site. Eu acho que é, tá? Por que eu quero saber a última visita? Porque lembra que tem a história do booster? Eu acho que é por isso. Daily Booster é o dia que foi aberto um booster e a carta que você escolheu daquele booster. Booster Cards são as 3 cartas que apareceram em cada booster aberto. Estou armazenando. Se eu abrir 3, mostrei 3 e você escolheu 1, esses 3 vão estar no Booster Cards. E o que foi escolhido vai estar no Daily Boosters. Então imagina que se eu tive no dia o João, quer dizer, o ID 1, João, abriu um booster no dia 15. Então vai ter aqui no Daily Boosters, vai ter aqui o 1 no dia 15. Abriu o booster 37 e escolheu a carta 3. Aí no Booster Cards vai ter lá o booster 37 e 3 valores, provavelmente, que são as 3 cartas. Entendeu? Foi uma forma dele modelar. Seria a forma que eu modelaria? Talvez. Talvez eu colocaria a seleção nessa outra tabela. Não sei, talvez. Talvez colocaria as 2 tabelas na mesma. Não sei. Porque talvez esse daqui seja uma linha por carta. Tá parecendo que é uma linha por carta. Para mim seria linha demais, eu colocaria no de cima. Eu entendo que se eu quiser booster de tamanho diferente, não sei o que, entendo. Dá uma olhada aqui, a gente tem então os personagens adquiridos, curioso, né? Então tem nos boosters qual foi que eu escolhi e depois deve ter o usuário 1, escolheu, opa, dei 2 cliques aqui, eu não queria dar 2 cliques. Ah não, foi ele mesmo que abriu. O usuário 1 tem o pet 15, o 17 e o 29, alguma coisa do gênero, né? Curioso que eu não chamei de pet, não. Os eventos de download, lembra que eu pedi para armazenar os eventos de download? Toda vez que eu baixo, ele armazena o que foi baixado, né? Quem baixou o quê. E atualização temporária para o programa baixar um bichinho. Eu não sei o que é esse Patch Activation Token. Esse daqui eu não entendi não, hein? Não entendi. Aí ele explica o login, ó, os campos. Aí ele explica os campos de Daily Booster. Fuso de São Paulo ele está utilizando. Downloads capturados, que é uma coisa importante, fuso, né? Se tem fuso, etc. Token de ativação, quando a pessoa escolhe usar no app, o site gera um token aleatório descartável, validade de 5 minutos, uso único, limite de 20 emissões por minuto por usuário. O token original não é armazenado. Depois do uso fica registrado used at. Entendi. Então ele deixa, quando você baixa esses tokens aí, foi um sistema de segurança que ela decidiu fazer automaticamente. Fala assim, olha, você só vai poder usar esse bichinho durante os próximos X minutos e uma única vez, alguma coisa assim. Por quê? Para que ele não passe esse arquivo para uma colega minha, um colega meu, e esse colega também instale, alguma coisa assim, entendeu? Deve ser para proteger disso. Tudo bem, não tem problema. E arquivos, né? Arquivos como as imagens em si. As imagens e o programa, etc., são arquivos. Aí você não armazena num banco de dados. Ele decidiu armazenar num Cloudflare R2. R2 é onde você costuma armazenar arquivos binários grandes, etc. Então é isso que ele está armazenando lá. As sprites, o instalador, essas coisas estão todas lá. Faz muito sentido. E localmente é só o que foi instalado mesmo. Então super diferente, eu acho assim, não necessariamente exatamente a modelagem de banco que eu faria a longo prazo, de acordo com as minhas preocupações. Não é uma modelagem ruim, tá? Mas à medida que o banco ficasse mais complexo, com certeza a gente entraria em problemas que a gente precisaria aprender SQL avançado. Estruturas de otimização de SQL, principalmente. E para a gente entender estruturas de SQL avançadas, a gente vai ter que entender bastante de estruturas de dados e de SQL, das duas coisas, não tem segredo. Então eu gostei, acho que é isso aí. Vou fechar aqui o chat, né? Aí não dá para voltar atrás, não vai aparecer mais de novo. Vou fechar aqui, vou conferir que o domínio está funcionando. Vamos lá, coleguinha. Tá funcionando. E a gente tem aqui os objetivos de hoje completados. A gente tem o domínio
bichosdobrasil.matesia.com.br, e o outro que era o linhadecorte.com.br, né, .matesia, e removeu o suporte do ranking. Legal. Eu queria tentar ver, vou colocar aqui Joana e vou tentar ver o ranking. Ah, apareceu um carregando. Eu vi lá escrito um carregando. E aí apareceu os dados, né? E a Joana aqui no caso não entrou no ranking, porque foi muito pequeno mesmo, tudo bem. Vou clicar no xizinho, apertar ESC. Ó, o ESC funcionou, bacana. Chutei que não ia funcionar. Fechamos o dia de hoje com diversos aprendizados, acho que interessantes. De novo, mostra a variedade de conhecimentos que a gente tem que ter. Eu tentei focar menos em usabilidade hoje, né? Acessibilidade e usabilidade, principalmente usabilidade. Comentei agora só do ESC. Mas a gente chegou a pegar um bug, a gente discutiu então infraestrutura de internet, de computação, que é uma coisa super importante que aparece, e infraestrutura por trás dos panos de armazenamento de dados, que também é importante. E você vê que teve algumas decisões que foram tomadas que vão afetar a gente a longo prazo, se fosse um sistema que fosse crescer bastante, tanto em número de usuários quanto em complexidade do sistema em si. Mas com isso, fecha esses dois projetos, são já 100% compartilháveis, fico feliz com o resultado para a gente ir para um próximo projeto. Até a próxima!